Sem querer. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Se quiserem. Oi, Fádia. Oi, Márcio, tudo bom? Que bom ver vocês aqui. A Camila, que vai fazer a live comigo, já está entrando. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre os impactos, né, do coronavírus na vida das mulheres. Vamos dar alguns informes aí como está a situação. Valeu, Márcio. Obrigada. É estranho, né? Ficar falando pro celular, mas a gente vai aprendendo. Aí a Camila entrou. Maribia! Olá, Aí! Oi, Camila! que bom falar com Tudo você. bom? Também! E aí, como que Tá você linda, tá? como sempre. Passei maquiagem pra te ver. Ai, eu também! Fazia tanto tempo que eu não passava um batom, menina. É bom, né? Essas lives leva, dá a impressão que a gente tá, né? Vai realmente ver a pessoa pessoalmente, né? É, Aí tem me é bom ajudado nesse. muito no enfrentamento do coronavírus, fazer as lives. É, para mim também, porque é isso, né? Um compromisso, a gente tem uma tarefa, tem que se preparar, né? Tava, Sim, agora mesmo estava relendo todos os dados, porque acho que a gente está muito acostumado, né, a ter essas tarefas de trabalho, então é importante. sim. Obrigada, Márcia. Muito massa mesmo. E Camila, acho que era legal a gente se apresentar, né? Porque tem alguns seguidores meus que não acho que não te conhecem, pessoal também que te segue não me conhece. Não sei o que você acha. Pode ser, sim. Primeiro, eu queria agradecer, né, a atenção, a gente conversar, assim, no Uhum. Insta não tenho tantos seguidores, mas depois a gente salva e compartilha, então outras pessoas Sim. vão poder ter acesso, isso vai ser legal. Bom, eu sou Camila, né, sou advogada, atuo com a questão de igualdade de gênero e diversidade sexual, e estou aqui para compartilhar com você, né, aprender também e debater um pouquinho sobre esse assunto que tá Uhum. preocupante. Exato. Então vamos lá, eu sou a Raquel, sou professora da rede municipal da educação de jovens e adultos e atuo aí na militância feminista há muito tempo já. Construo o coletivo de promotoras legais populares e estou na presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui de São Carlos. Então a gente tem, né, Camila, né, e todas as lutas que a gente faz junto, a gente tem acompanhado um pouco essa questão da pandemia e a vida das mulheres. E acho que é interessante esse momento porque acho que é a primeira vez que a gente tem acompanhado uma crise e conseguido refletir e produzir conteúdo e já dar uma resposta, né, ao mesmo tempo. Acho que isso para a vida das mulheres é muito importante, né? Acho que nos outros momentos históricos a gente não tinha a informação como a gente tem hoje, né? Para poder analisar tudo isso. Exatamente, exatamente. Eu esqueci de falar dos coletivos, né? Sou presidente da Comissão da Isso. Diversidade Sexual, Igualdade de Gênero e faço parte do coletivo de advogadas feministas de São Carlos, né?
Ufa, né? Eu tava lendo os dados, né? E dá um desânimo, né? Um desânimo, né? Um pesar, né? De, nossa, tá aumentando os números, e agora, né? E aí a gente fica um pouco com mãos atadas, né? Para atuar mesmo. Até na minha profissão Uhum, fica um pouco complicado, assim, né? Nesse momento para atuar. Não é impossível, mas até para não colocar outra pessoa, a saúde de outra pessoa em risco, ou colocar a nossa própria saúde em risco, né? Então uhum, tem sido. Você sabe que, assim, eu não sei se você quer falar dos dados, como que você prefere que a gente uhum, converse, porque eu fui fazendo alguns apontamentos, assim, de reflexão pessoal mesmo, e lendo os documentos, vendo o que, que a ONU estava falando, né? Você pontuou uhum, aqui isso. outro dia, e aí eu fui fazendo uns apontamentos. Então, assim, eu tenho uma sugestão, de repente eu Uhum, falo algum apontamento e aí a gente debate sobre isso. O que, que você acha? perfeito, Pode perfeito, ser? vamos aí. Aham. Só Bom, mandar um beijo aí pra Cida, pro José Silva, que tá aí, a Helena, meus amigos aí, militantes também, de várias bom. frentes aí de luta. Obrigada por estar aqui com a gente. Vai lá, Camila. Bom, eu fiz eu nem sei quantos apontamentos, mas uns 6, 5 por aí, né? Porque assim, na verdade, eu estava tentando refletir quais que eram os riscos específicos que as mulheres correm em momentos de pandemia por Covid, que são maiores ou de uma forma diferente do que os homens, né? E Uhum, aí, entrando nessa, eu acho que uma das primeiras coisas, né, que é a nossa carga de trabalho, né, quando a gente faz home office. Então, uhum, muitas cuidam, né, cuida da família, né, tá ali trabalhando, então toda aquela carga de trabalho. Isso foi o primeiro apontamento, mas depois também, eu fiz anotações aqui, né, tem a questão do que a maioria estão ali na linha de frente, né? Ou são profissionais da isso. saúde, né? Então eu acho que o primeiro ponto é o ponto de estar na linha de frente. Como que é isso? E aí eu queria saber o que, que Uhum, você acha a respeito, se você refletiu, se tem dados sobre isso. exato. Eu acho que o cuidado, né, todas as questões ligadas ao cuidado são historicamente destinadas às mulheres, né? São as mulheres que cuidam das crianças, são as mulheres que cuidam dos idosos, que cuidam dos doentes, que cuidam da vizinhança, né? Até, não sei, do condomínio, né? Essa tarefa do cuidado é algo muito feminino. E não é à toa que a gente, quando vai para o mercado de trabalho, escolhemos profissões ligadas ao cuidado, né? Então, na área da saúde, nas profissões da saúde, a maioria são mulheres. Então, por isso a gente automaticamente está na linha de frente do coronavírus, né? Enquanto profissionais de saúde, né? Fazendo atendimento às pessoas, e ao mesmo tempo a gente está na linha de frente dentro de casa, cuidando da casa e cuidando das tarefas que também precisam de cuidados nesse momento, né? Então, fazer compra, higienizar toda a compra, higienizar as roupas, a casa, né? Ontem falava com uma amiga, ela estava enlouquecida com tantas coisas que ela tinha que higienizar na casa dela a todo momento, né? Para garantir para a família dela um cuidado. Então, nós mulheres somos sempre ligadas a esse cuidado. E aí, no ambiente doméstico, a divisão do trabalho, né? Que ainda é um dilema. Né? Quantos anos que o movimento feminista denuncia a divisão sexual do trabalho, tanto no trabalho produtivo, né? Aquele trabalho remunerado no mercado de trabalho, como no trabalho doméstico. E então, que essa carga do trabalho doméstico ainda é das mulheres, e nesse momento de pandemia, eu imagino que a gente, né, como que as famílias estão se organizando e as mulheres tendo que cuidar das famílias o tempo inteiro.
né? E fazendo home office, né? Ainda trabalhando em casa, né? Então, acho que a sobrecarga do trabalho fica ainda maior para as mulheres nesse momento. Exatamente. E até aquelas que não têm oportunidade de fazer home office, ela tem que dar conta de toda a família ou parte da família que está fazendo home office, né? Exato. Então, porque acontece muitas vezes, né, da mulher que é do lar, que cuida da casa e não tem um emprego formal, falar, mas ela só cuida da casa, mas ela cuida da casa e nesse período específico ela vai cuidar da casa e da carga emocional das pessoas que estão trabalhando em casa, né, aquelas famílias que têm essa oportunidade. E eu não tenho muito visto as pessoas falando sobre isso, né, debatendo. E a dona de casa, como que está nesse momento? Como se nada tivesse mudado na vida da dona de casa, né? Mas muda. Mas mudou, né? Porque Exatamente. agora até ser professora elas estão tendo que ser, né? Porque está sendo um grande debate, né, na educação, porque o envio de matérias para as crianças em casa, quem que vai orientar as crianças, né? Cabe mais uma vez para as mulheres esse papel, né? Então vai sobrecarregando. E, Exatamente. Camila, acho que legal você falar do trabalho, né? Acho que como primeiro, porque as mulheres também são a maioria no trabalho informal e que tem menos proteção social em todos os âmbitos do trabalho, né? Então, estão em posições mais fragilizadas e tal. Então, o coronavírus também afeta o mercado de trabalho das mulheres, porque elas são as primeiras a, né, não terem renda, né? Então, pegar todo o âmbito do trabalho doméstico, de faxineiras, empregadas domésticas, né, que ficaram sem emprego, sem renda, o mercado da venda de produtos, né, os produtos de catálogo, como que a gente vende sem estar em contato com as pessoas. Então, essas mulheres também têm uma dificuldade grande no mercado de trabalho. Exatamente. Até eu acredito que assim nesse momento até aquelas que são trabalhadoras formais com essas novas políticas, né, as medidas provisórias de suspensão de trabalho, redução da jornada, a gente sabe que as mulheres são preteridas na demissão, né? No momento da demissão, por vários fatores, por várias desculpas, né? Que a gente engravida, que a gente fica mais doente, que tem filho, todas essas questões. Então, é bem complexo. Eu tinha pontuado isso também do mercado informal. E aí elas acabam também, as que não têm, que trabalham no mercado informal ou que não tem a renda reduzida, mas e tantas que trabalham na linha de frente, enfim, tem a questão da contaminação, né? Além de correr mais risco de serem contaminadas. Isso também é um Exato, e de ponto. levarem para suas famílias, né? Eu acho que Isso. né, deve ser mais uma carga pesada, né, que a gente tem, né, e ainda, além de estar cuidando das pessoas, ainda correr o risco de ser um vetor e levar para sua família a doença também, né? Exatamente. E a questão das trabalhadoras informais, como a maioria dos trabalhadores informais são mulheres, as mulheres são mais atingidas pela crise econômica e financeira, né? Que já está passando e que tende a piorar. Acho que você podia falar um pouco sobre isso, né? Como que você está vendo aí na questão da legislação trabalhista? Eu vejo que você tem estudado muito, né, sobre essas mudanças e como que, não sei, como que tá isso para as mulheres também. Eu estou estudando assim porque é o que vai ter. Então, assim, qualquer advogado tem que estar preparado para essas mudanças. Então, eu tenho feito cursos, estou estudando muito até para orientar meus clientes, né? Então, tiveram duas medidas provisórias assim específicas, né? Que é a 927 e a 936. E aí a mais recente, que eu acho que foi a 936, ela entrou em vigor no dia 1º. Ela traz a possibilidade de suspensão
do contrato de trabalho, pode suspender o contrato de trabalho até 2 meses, e o trabalhador, e quem tiver o contrato de trabalho suspenso, deve ter estabilidade de mais 2 meses. E o trabalhador que tem o contrato de trabalho suspenso, ou a trabalhadora, né, vai ter uma estabilidade aí. O que eu vejo e o que eu estou vendo no meu dia a dia é que mesmo tendo tem uma estabilidade e tem um aporte financeiro do Estado. Esse aporte financeiro é uma ajuda de natureza previdenciária que tem como base de cálculo o seguro-desemprego. Então, acaba reduzindo a renda, mas tem um aporte financeiro. Então, e quem paga, né, é o INSS, é a natureza previdenciária. Então, não sai do bolso do empregador. O empregador, por outro lado, ele, em caso de suspensão, ou a empregadora, né, deve manter os benefícios. Então, se tem benefício de vale alimentação, de saúde, tudo isso, obrigatoriamente ele tem que manter. O que eu tenho visto em grandes empresas, como as empresas de aviação, conseguem fazer isso, só que a maioria, as pequenas empresas, elas não conseguem garantir a estabilidade, porque, né, suponhamos que tem aí 2 meses, e depois tem que manter por mais 2 meses. Caso não mantenha essa estabilidade, tem que pagar uma multa equivalente a 70% de todo o período de estabilidade. Então, o que as pequenas empresas estão sentindo? Não tem garantia de que daqui a 4 meses tudo vai recuperar e que vai conseguir pagar os empregados. Então, eles preferem, em vez de manter, que eu tenho percebido no dia a dia, né, as pequenas empresas, em vez de tentar suspender o contrato de trabalho, manter essa estabilidade e depois correr o risco de ter que demitir, pagar todas as verbas rescisórias e multa, estão preferindo demitir agora. E, assim, no meu dia a dia, eu não sei também se é porque eu me relaciono na maior parte das vezes com mulheres, eu tenho visto muitas mulheres sendo demitidas. Então, é uma segurança, entre aspas, né, mas uma medida urgentíssima que beneficia grandes empresas. Isso que eu tenho sentido. Por outro lado, também, é possível reduzir a jornada de trabalho. Então, aí tem várias proporções, né, de redução de jornada de trabalho. Essa redução de jornada de trabalho também, ela reduz o salário, e aí vai ser uma parceria entre natureza previdenciária, então uma parte o INSS paga e outra parte o empregador paga. Então, também tem essa possibilidade, que funciona também muito com grandes empresas. E também tem a questão, também tem uma estabilidade provisória, caso rompa essa estabilidade provisória, tem que pagar uma multa, e os pequenos, eles não têm garantia, então eles preferem demitir. E caso as coisas melhorem, daqui a um tempo contratar novamente. O problema é que para contratar novamente, que aí eu acho que poderia ter sido uma medida do governo, é que precisa o mesmo empregado, a mesma empregada, né, na mesma função, precisa de um intervalo de 6 meses. Então, se demite para contratar novamente só daqui a 6 meses. Então, isso deveria ser algo que eu acredito que poderia modificar. Ter a possibilidade de demissão, mas de contratar sempre sair esse intervalo. Exato. Né? Porque caso as coisas melhorem, mas não acho que vai ser tão rápido, infelizmente. Mas tem tido algumas medidas, o que eu entendo é que são benéficas para empresas muito grandes. Para as empresas pequenas não dá. Exato. E a carga de impostos, de tudo, para as empresas menores acaba sendo muito maior do que para as empresas, para as grandes empresas, né? Então, para as pequenas, realmente vai ser muito mais difícil a retomada de tudo isso. Né? Exatamente. Tem muitas pessoas sendo demitidas, especialmente de restaurante, prestação de serviços. E assim, por mais que a gente pense em São Carlos, né, tem vários restaurantes que, de repente, o proprietário ele tem ali um dinheiro salvo de 50 mil, não sei. Se ele for arcar com o salário ou pagar essa multa,
dura 2 meses, assim, para os funcionários. Se tiver de 6 a 10 funcionários, é muito pouco. Então, assim, vale a pena para empresas multimilionárias, né? Cenários, claro. Pequenos não tenham visto assim de uma forma tão positiva. Outra Uhum. medida que poderia ser aplicada, que está sendo aplicada em diversos países, é proibir a demissão, né? Então, E o exato. aporte financeiro ser injetado direto nas empresas para as empresas conseguirem pagar os salários. Tem assim, tá? Eu não sei, porque eu não sou, né, assim, da política, mas Uhum. assim, eu converso com pessoas, eu leio, e não é impossível. Porque o tanto de Não, claro que dinheiro que não. está sendo investido, é possível reorganizar isso. Eu acho que seria uma questão de logística. É Sim, desesperador, né? E aí hoje eu vi um pronunciamento, ontem eu vi o pronunciamento do Ministério da Saúde, e aí teve a questão do Mandetta agora, mas ele é. tinha pontuado. Foi Mandetta? Mas, enfim, na coletiva, um dos ministros tinha pontuado, o jornalista perguntou de onde está vindo o dinheiro, né? E Uhum. aí alguém tá fazendo. A Maribia. Foi Vamos para ver. terminar e eu leio. Tudo bem. É, Só para você não terminar o raciocínio. Você terminar o mas de raciocínio. onde está vindo, né? E aí, que eu não estou lembrando qual ministro que foi, mas enfim, ele disse que está vindo das empresas públicas. E aí tem um dinheiro que deveria ir para essas empresas públicas, e aí eles estão pegando esse dinheiro antes da privatização. E aí eu pensei, mas e aí, se privatizar, se acontece isso de novo, de onde vai vir o dinheiro? Exato. É. Né? Eu, assim, Pois é. mesmo sendo leiga no assunto, são Aham, reflexões que qualquer pessoa pode fazer. Né? A gente ouvir e sim. tentar, mas, né, da onde vem isso? E eu não sei o que vai acontecer, assim, economicamente vai ficar complicado, É, especialmente para as é que assim, mulheres. se o que ficou claro nessa toda a pandemia é que se o Estado não for forte nesse momento, né, e bancar a economia dos países, né, como medida para garantir o isolamento social, né, porque a grande discussão está nisso, as pessoas querem trabalhar né, e não querem fazer isolamento porque querem trabalhar, querem Porque, recurso financeiro, né? E que não, né, a gente. Ai, caiu. E a gente entende a dificuldade financeira. Mas se o Estado não fizer aporte nas empresas, na economia, para garantir o isolamento, né, a gente entra nesse espiral que a gente sabe que vai ser cruel, né? A Maribia coloca aqui uma questão também para as mulheres fundamental, né? Que os relatos de assédio no trabalho também crescem bastante. A barganha com a demissão ou trabalho a qualquer custo, sem EPI, por exemplo. Exato, né? Toda vez que a gente tem uma crise econômica, há essa barganha do trabalho, né? Então, vou fazer você trabalhar mais, né? Se você não quiser, bem, tem outros que querem, né? E aí, nesse caso, né, Maribia, você coloca muito bem, hoje o EPI vira um instrumento de barganha, né? Seria uma obrigação das empresas oferecerem os EPIs, né, de qualidade para todos os funcionários, mas não é isso que a gente está vendo, né? Eu fui no mercado aqui perto da minha casa, a maioria dos funcionários estão sem os EPIs, e os que estão com máscara, você vê que são máscaras caseiras que as próprias mulheres fizeram, né? As caixas do supermercado elas mesmas fizeram. Então, e aí elas, né, sabem muito bem que se peitarem, né, vem toda essa questão do assédio, que já é maior entre as mulheres, né? exatamente. E o que eu percebo muito, que até com essas medidas provisórias, tem surgido muitos relatos das empregadoras, empregadores, usarem dessas medidas para ou impor pedido de suspensão ou a demissão por acordo, né? Porque antes da reforma trabalhista de 2017 não era possível Uhum. fazer um acordo de demissão. Às vezes era feito de boca, mas hoje é possível formalizar, né, na Justiça do Trabalho.
quando é feito esse acordo, as pessoas perdem direitos. Por exemplo, o direito a seguro-desemprego. Então, se for feito um acordo e a pessoa tiver direito ao seguro-desemprego, ela perde o direito de acessar esse seguro-desemprego. E a multa do FGTS, que é de 40%, reduz para 20%. São duas mudanças, só que eu percebo, tem relatos das mulheres chegando falando assim, ele falou que ou eu assino um acordo de demissão, ou ele vai me demitir sem direito nenhum. Nenhum. Né? E nesse aí momento, né, acabam a gente não assinando quer. e para a gente reclamar judicialmente uma coisa que a pessoa assinou é complicado. Porque depois da reforma trabalhista está muito pró-empregadora, está muito difícil. Então, assim, se a dica é não assine. Para que é complicado, porque a pessoa precisa do dinheiro ali essa semana para comer. Né? Mas a dica Como é não diz um assine amigo, porque... Como diz um amigo meu, não é reforma trabalhista, é o código patronal. Né? Porque, infelizmente, todas as medidas que foram feitas, né, recentemente na questão trabalhista foram para beneficiar os empregadores, os grandes, né, não o pequeno empresário, não o microempresário, que esse ainda a carga é muito grande, então para beneficiar os grandes empregadores, e aí os trabalhadores, né, ficam à mercê disso. Mas, Camila, voltando ao nosso também, né, nosso tema aí das mulheres, infelizmente o que a gente tem visto como, mais uma vez, como um tema grave pra gente, é a questão da violência. Não sei se você viu, né, que ontem saiu um levantamento do estado de São Paulo. A gente já tinha levantamentos de outros países, do Rio de Janeiro já tinha saído um, e aí ontem saiu do estado de São Paulo, o aumento do assassinato de mulheres dentro dos lares no momento na pandemia. Né? O número de mulheres assassinadas dobrou nesse período da pandemia em comparação ao ano anterior. Para a gente que já lida com esse tema há muito tempo, era de se esperar, né, que as tensões familiares aumentariam nesse momento em que as famílias precisam ficar mais tempo juntas, confinadas no ambiente, e infelizmente os dados estão demonstrando isso, né? Sim. Eu vi esses dados, era o próximo tópico. A gente está conectada, está na mesma vibe, né? Como você disse, né? A questão das tensões, mas o que eu estava refletindo sobre isso é aquele mais do mesmo, né? Porque muitas pessoas falam, as mulheres têm medo de andar nas ruas, a gente tem medo de voltar para casa, que os principais agressores são do ciclo familiar, são os maridos, namorados, companheiros, pais, irmãos. Então, são os principais agressores e assassinos, né? Isso é muito complicado. O que me preocupa, pelo menos como política pública, muito, é que em momento que a mulher precisa estar confinada, não tem para onde ela ir. E aí esses números vão aumentar mesmo. Né? Porque sair colocar em risco a vida dela ou da família, mas também não tem para onde ir porque está tudo fechado, os horários de atendimento estão péssimos. E aí eu penso que a forma assim, de lidar com isso, além de produção de conteúdo, de informação, é solidariedade mesmo, acolher. Na verdade, é o que a gente sempre fez, né? Historicamente, o que as mulheres fazem? A gente acaba se ajudando. Mas fortalecer isso. Porque o que a gente vê é que assim, alguns elementos que são presentes na violência doméstica, eles se intensificam. Então, por exemplo, o isolamento. Né? Uma mulher que sofre violência, isso né, sem ser na pandemia, é uma característica do agressor isolá-la do convívio social. Né? Então, de proibi-la de frequentar a igreja, de frequentar a comunidade, de se relacionar com a família. Então, né, muda de local, vai morar longe da família,
Então, assim, essa questão do isolamento já é presente normalmente na violência doméstica. Nesse momento de isolamento social, que a gente não tem para onde mesmo ir, né, se agravam. Como que uma mulher pede ajuda, né, no momento em que ela está realmente sozinha com o agressor, né? E no momento de fragilidade econômica, como a gente já estava colocando, que romper uma situação de violência acaba se tornando mais grave, né, com crianças, né, às vezes com filhos, às vezes com idosos, né, que também precisam de cuidado e às vezes estão no cuidado dela. Então, essas situações vão se agravando mesmo nesse momento da pandemia. Não é à toa que a gente está vendo esses índices. Penso que a solidariedade, como você falou, é fundamental. A gente sempre teve, a gente sempre trabalhou nesse sentido. E tenho visto algumas iniciativas assim, né? Dos bilhetes, deixar os bilhetes para as vizinhas, né? Mas também tem uma questão que está posta aí, não sei como você vê, dos boletins de ocorrência online, né? Que, por exemplo, o governo do estado de São Paulo abriu a possibilidade agora, essa semana passada, das mulheres fazerem boletim de ocorrência pela internet. O que antes não era permitido, era só alguns casos, né, de perda de documento, crimes de menor potencial ofensivo, né, que era permitido o boletim online. E agora se abriu essa possibilidade. E aí eu não sei como você vê isso. Eu vejo com bons olhos, eu acho que já deveria existir, né? E para diversos crimes, porque o que eu percebo é que, especialmente para pessoas que trabalham com direito, a gente já tem todas as ferramentas para modernizar o nosso trabalho, né? Tanto a polícia quanto os juízes, a gente tem tudo. Então não tem nada que efetivamente impeça que isso seja feito. Até porque a gente sabe os problemas de transporte, problemas de horário de funcionamento da delegacia, várias questões, questão de verba mesmo. Então, não vejo nenhum problema. Assim, já tem muito tempo que eu penso que diversos boletins eles já poderiam ser feitos. Uma medida muito importante que foi tomada foi que para que tenha o distanciamento, né, esqueci, mas o distanciamento, né, o isolamento. agressor, precisa, né, registrar um boletim de ocorrência, ser mandado para o juiz, ser chamado, para que seja concedido esse distanciamento até 200 metros, não entrar em contato com a vítima, todas a medida protetiva. A medida protetiva, isso. Porque eu fiquei com medida provisória na cabeça, eu só estava pensando em medida provisória, mas a medida protetiva, para concessão da medida protetiva, a própria delegada ou delegado pode fazer nesse período de pandemia, excepcionalmente. Eu achei fantástico isso. Né? Então, é uma questão de proteção da mulher que, nossa, assim, eu achei fantástico. Agora, assim, eu ainda não consegui pensar se isso deveria ser para sempre, né? Só não em períodos de pandemia, ou se precisaria da atuação do juiz. Eu ainda preciso refletir sobre isso, mas nesse período é fantástico. Eu também tenho. Eu também tenho algumas preocupações sobre o boletim online. Assim. A princípio parece ser interessante. Mas é que quando a gente, né, eu que fiquei muitos anos no atendimento, né, coordenando atendimento às mulheres, a gente vê que elas precisam mais do que o boletim de ocorrência, né? Então, me dá essa sensação de que, então eu vou fazer o boletim online e as coisas vão se resolver. E aí o problema é muito mais complexo. E aí como que a gente aciona uma rede de proteção, né, de políticas públicas, não só de solidariedade, né, uma rede de proteção para essas mulheres nesse momento, por um boletim online, né? Então eu fico um pouco pensando como viabilizar isso para que elas tenham uma proteção para além da medida protetiva, né?
que é fundamental, que tem Sim. salvo muitas vidas e tal, mas precisam de mais coisas, né? Como, por exemplo, a violência sexual. Né? Então, a violência sexual tem questões ligadas à saúde que precisa de um atendimento clínico. Né? Então, como que a gente garante isso nesse momento de pandemia que o serviço de saúde já está sobrecarregado? Então, são preocupações também, né? Preocupações Tanto legítimas, né? de métodos contraceptivos, né, nesse momento em que as famílias estão trancadas em casa, como que as mulheres têm acesso a esses métodos, né, De pouco delito, né, que precisa ser feito, até para que não fique só ali na medida protetiva, né, dependendo do grau da violência. Então, é muito complexo. E, assim, foi liberado, né, a possibilidade de registrar um boletim online e ninguém explicou como fica, e o resto, né? e o Como que isso resto. vai ser instrumentalizado e viabilizado? Como que isso vai ser efetivado mesmo, né? Então, como várias outras coisas, assim, nessas medidas, né? Então, tem várias questões que estão sendo colocadas aí e que também reflete muito do atual governo, né? Ah, vamos liberar 78 milhões, mas como, da onde vem, como que vai ser aplicado? Né? Então, é preocupante mesmo. É uma A coisa gente positiva, entende. mas não resolve o problema, né? A A gente questão entende que algumas medidas a gente tem que tomar com urgência, né? Porque o momento requer uma resposta rápida, mas a gente exato. tem que tomar cuidado para como que isso vai ficar ao longo do tempo, né? E como se vai garantir isso, né? Que a gente Até para não não tomar pode fechar os medidas. olhos. É porque, assim, o que acontece muito do atual governo, toma medidas, revoga medida, faz outra medida muito parecida, porque é tão, né, vai extrapolando, assim, Uhum, sem pensar muito, e acaba perdendo um tempo enorme. Porque, assim, até exato. viabilizar na prática como isso vai ser feito, né, a questão da renda emergencial, né, que muitas pessoas ainda não Tchau. tiveram acesso. Uhum. Então, fala que vai fazer uma coisa, mas não consegue viabilizar e mas o papo é violência contra a mulher. Então, e aí. Acho que é isso. É, Acho que um tema que está sendo pouco falado e que vem me preocupando, porque já é uma demanda que chegou ao Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, é a questão dos contraceptivos. Né? Então, ter acesso, né, a diferentes tipos de contraceptivos, entender qual que é o melhor método para você, qual é o método que mais se adapta à sua saúde. Então, isso é, já era um desafio no SUS e também na rede particular, né? É, e aí agora, como que as mulheres cuidam da sua saúde sexual, né? E como que faz planejamento familiar nesse momento. exatamente. É que tem dois reflexos aí, né, na saúde sexual e reprodutiva da mulher. Tanto daquela que acaba por sofrer violência física e sexual por conta da pandemia, quanto quem quer acessar os serviços básicos, porque com Uhum. a crise da saúde vão ter vários cortes. Então aí eu já me preocupo, acesso aos contraceptivos, pré-natal, parto. Eu Pré-natal. acredito que e aí, né? Como que vai E aí? ficar a questão da saúde reprodutiva e sexual da mulher? Eu Exato. não sei, assim, e a saúde em geral, mas quando a gente olha para a mulher, a gente está, né, pensa na criança também que tá, né, pode nascer ali. Então tem muitas questões que a pandemia ela atua direto na vida das mulheres. E questões de saúde mental, né? Então, eu vi aqui na live, estava aqui presente a Letícia, a Suzy, Maribia, que são mais especialistas em saúde mental do que eu, trabalham na área. Como que fica a saúde mental de uma mulher
Nesse momento, imagina você ficando grávida nesse momento, que local que você vai, né, compartilhar essa gravidez, como que você vai fazer o seu pré-natal nesse momento. A gente vê, né, tem dados de pré-natal que já mostram que as mulheres fazem o mínimo de consultas no SUS, né? Fazem o básico do básico, que é obrigatório, né? E será que agora, nesse momento, vai estar conseguindo fazer as consultas de pré-natal? É. A gente, né, Camila, você também trabalha um pouco nisso. Quando a gente pega a violência obstétrica, né, todo o processo de violência obstétrica que a gente vê muito claramente lá no parto, ela começa no pré-natal. Exatamente. Esse ano eu tive alguns relatos de violência obstétrica no pré-natal, nas primeiras consultas, né, que a mulher não foi respeitada não foi orientada, não foi respeitada, não foi atendida nas primeiras consultas. E é muito importante pontuar isso, porque muitas pessoas acreditam que a violência obstétrica ela acontece só durante o parto, mas é antes, durante e depois. Inclusive em situações de abortamento, né? Caso venha acontecer um aborto, também acontece violência obstétrica. É muito importante pontuar isso. E negar o acesso ao pré-natal é um tipo de violência obstétrica. Isso também é importante pontuar, que caso, em momentos de pandemia, é claro que, como a gente está falando, é estado de calamidade, tem exceções acontecendo, mas a mulher, ela precisa desse atendimento. Mas se for negado de forma injustificada, é violência obstétrica. É um tipo de violência obstétrica. Então, é importante pontuar isso. E também já tive relatos da violência obstétrica acontecer aí no pré-natal e que muita gente não fala sobre isso. Acho que é muito importante falar quais são os tipos, como que isso acontece, como que se caracteriza, para que as mulheres sejam informadas, né? Entendam que naquele momento ali ela tá sofrendo uma violência. E no período de pandemia tende a aumentar, tanto pela nossa cultura, quanto pela negativa porque agora, assim, parece que os números vão aumentar mesmo, né? O sistema, em algum momento, ele vai colapsar. E aí? Como que fica, né? É preocupante. O pessoal que está assistindo aí, se quiser, né, compartilhar algo, fazer pergunta, quiser comentar também, estamos à disposição, né? É super simpática. Eu quero falar isso, mas eu esqueço. Isso é fantástico. A gente está assistindo bastante lives também, né? E a gente vai aprendendo. Ah, que legal. Eu tenho que assistir também. Eu acho que é isso, a gente está se reinventando, né? Reinventando as formas de luta, as formas de conexão, de aprendizado. E é um aprender muito rápido, né? Que é isso, a gente tem que dar respostas muito rápidas às coisas que vêm acontecendo, né? Então, é isso. É intenso, é um período intenso. Intenso. Isso é muito interessante, assim, né? Porque eu estava refletindo que teve a Semana Santa, né? Que foi feriado, e o mundo inteiro ficou em quarentena de verdade. Antes Mas, assim, realmente é uma vibe globalizada, mais do que globalizada, assim, coletiva, né? Na verdade, uma concentração coletiva, uma reflexão coletiva. Eu acredito muito que as pessoas podem mudar o mundo de verdade e que quando está todo mundo sonhando junto, a gente consegue fazer coisas. Então, eu realmente acredito que é possível mudar as coisas, que o mundo vai ser melhor. Talvez eu não veja, mas tudo bem. Eu acredito. E eu acho que é um lado positivo da pandemia, que as pessoas estão refletindo juntas e que a gente pode estar conectado. Eu posso falar com você ou com uma amiga que está em outro lugar e as notícias vêm. Então, refletir sobre isso, refletir enquanto coletividade, humanidade, além pela questão solidária mesmo,
além dos que estão aqui, a gente está vendo e tem todos esses problemas, mas enquanto humanidade, eu acho que é uma oportunidade linda. Acho que a gente pode fazer muitas coisas a partir daí. E tudo isso que você falou, né, Cá, são valores femininos, né? A Exatamente. solidariedade, o cuidado, a compaixão, são valores que são muito ligados ao universo feminino, né? Que a gente está muito acostumada já a fazer, né? Hoje eu conversava com várias professoras e elas me diziam como elas estão ajudando as famílias dos alunos com a questão da merenda, né? Que a merenda escolar é uma segurança alimentar para muitas famílias, para muitas crianças, né? É a garantia que aquela criança vai ter uma refeição balanceada durante o dia, né? E que elas não estão tendo nesse momento. Então, né? E aí as professoras viram instrumentos de apoio dessas mulheres, dessas famílias. Então, as professoras me diziam, eu tenho ajudado uma família de um aluno meu que está passando necessidade. Tem tantos alunos que estão, os alunos estão me procurando para acessar o renda básica, né? As mães estão acessando elas porque não sabem mexer no aplicativo, então procuram as professoras. Então, são as mulheres que conseguem criar essas redes de solidariedade nesses momentos, né, de cuidado também com outras pessoas, né, não só com as pessoas mais próximas a nós, né, então também essas pessoas mais longe. E Anne, a nossa pauta é a pandemia e os impactos na vida das mulheres. Se você quiser comentar algo, como que você, como mulher, está se sentindo aí nesse momento da pandemia, também seria legal para compartilhar com a gente, né? Foi muito bem pontuado isso. Da questão de que esse sentimento de solidariedade é muito feminino. Mas, assim, como eu disse, acredito no bem, acredito que a gente vai mudar, acredito que a gente já tem mudado. A revolução, ou ela é feminista ou ela não é. E assim, a revolução ela pode durar 100 anos, né? Pode durar 50 anos. Porque quando a gente fala um pouco de... Eu estudo direitos humanos, então a gente acaba estudando as revoluções, aquela questão toda, enfim. Antes de estudar, né, eu pensava um pouco em revolução, eu pensava que, nossa, vamos, anarquia, né? Vamos mudar e vai acontecer. Mas eu entendi que as revoluções sempre a gente anda um pouco, e os direitos humanos também, né? A gente dá 10 passos para frente, 9 para trás, então é uma construção histórica. Mas isso tudo se deve muito a nós, mulheres mesmo. Então é interessante, assim, é um olhar positivo que eu tenho. Por outro lado, é claro, infelizmente tem muitas pessoas morrendo, tem muitas pessoas que não têm acesso, tem tudo isso que a gente pontuou, então tem coisas péssimas acontecendo e que não vão deixar de acontecer tão rápido. E é importante a gente olhar para isso, mas não perder o foco, a esperança e lutar e ir para frente. É uma coisa que eu vejo. Uma coisa negativa que eu percebi assim sobre o impacto da pandemia na vida das mulheres é que a gente não tem o mesmo poder de decisão que os homens. E agora o nosso poder de decisão está ainda mais reduzido. Enorme. Tudo isso que a gente pontuou, pela saúde, pela questão econômica, pelos conflitos familiares. Então, a gente tem menos poder de decisão. Eu acho que, assim, é uma pequena conclusão, assim, na verdade não conclui muito, mas é uma reflexão. Exato. A Iane, né, tá falando aqui, já estou na 4ª semana em casa, moro na Zona Leste, aqui em São Paulo. Hoje tive que ir no mercado, tinha muita gente na rua. Realmente, né? A gente tem visto que as últimas semanas tem aumentado as pessoas na rua. Por um lado, não sei, fico pensando do ponto de vista psicológico mesmo, né? Tá difícil 4 semanas em casa, né? Eu sinto isso. Né? Essa semana foi uma semana muito mais difícil do que as semanas anteriores, né? Semanas anteriores eu estava mais exposta, eu estava mais produtiva,
estava fazendo mais coisas em casa, estava mais alerta. Essa semana tá mais difícil. Eu acho que também tem esse elemento, né? Que as pessoas estão saindo de casa, que também não estão conseguindo mais ficar em casa. Óbvio, aliado a discursos irresponsáveis, criminosos, que também deslegitimam a situação que a gente está. Né? Eu tendo ponderar as duas coisas, né? Mas a gente não pode negar que há um discurso criminoso. Para mim é claro quem está fazendo o discurso de volte ao trabalho, isso é besteira, isso é invenção. São criminosos, porque estão colocando as pessoas em risco, né? E estão matando essas pessoas. Né? Então, isso a gente tem que colocar muito claro. E acho que nesse espírito de solidariedade, né, Ká, a gente tem que tentar convencer, explicar, e tentar reverter isso por um outro lado, né? Pelo lado do amor, da educação, da paciência, né? Que às vezes a gente precisa ter também. Sim. Porque não é fácil, né? Você falando sobre o discurso criminoso, é claro que a gente sabe, né, sobre isso, que o discurso de um chefe de Estado falar que é gripezinha é extremamente criminoso. Agora, sei lá, da minha avó, alguém, uma vizinha que não estudou muito, não teve, e aí segue e acha que é uma gripezinha. É claro que não, né, são coisas diferentes, mas só para deixar claro, mas esse chefe de Estado, ele convence muitas pessoas. E eu coloco uma coisa, além de criminoso, é estúpido. Por quê? O discurso é para salvar a economia do mundo todo está parada. Se o Brasil estivesse funcionando normalmente, o que iria acontecer? A economia iria entrar em recessão e teríamos 100 mil mortes. Então, não, se todo mundo voltar a trabalhar, acreditar que é uma gripezinha, a ciência já comprovou, os números já comprovaram, as pessoas vão morrer, continuar morrendo em massa, e a economia não vai ser salva. Porque a economia, a gente vive num mundo globalizado, então ela é interligada. Se o mundo todo estiver parado, o Brasil funcionando, não vai resolver. Então, além de... E quem vai morrer, né? É estúpido. Oi? Desculpa. Não, e é isso, tem a ver também com quem vai morrer nessa história, né? A gente sabe quem vai ter mais acesso à informação, a tratamento, né? E quem não vai, né? É isso, a Yane está falando aqui do índice de violência aumentou. É isso, a gente tem que entender que a pandemia atinge de formas diferentes as populações. Né? Atinge as mulheres diferentes dos homens, os ricos, os pobres, os negros, os brancos, né? E quando você faz um discurso genocida, né? Como a Marília colocou aqui, um discurso criminoso como ele está mandando para a cova uma parte da população brasileira, né? Que não vai ter acesso a tudo isso. Então, por isso que é um discurso muito grave. E já tem estudos, né? Eu vi hoje um estudo na cidade de São Paulo, onde as pessoas estão morrendo mais, que é a zona norte e leste, onde as pessoas estão morrendo mais, tem menos acesso à saúde, a grande maioria são pessoas negras, então tem tudo isso que você já tinha pontuado, né? Mas como eu vi esse estudo, na verdade, a comprovação do que a gente está pontuando aqui. E não é invenção, não é ciência, são dados. Exato. E lembrar que a Covid chegou no Brasil pela elite. Né? Então, os primeiros casos em São Paulo, no Rio, vieram da elite, que foi quem pôde ter acesso a viajar ao exterior e trazer, né, junto com a sua viagem, trazer o vírus. E aí hoje, quando a gente olha esse dado, que na Zona Leste que as pessoas estão morrendo, você fala, opa, quem foi, né, quem trouxe, quem está morrendo. Né? Então fica claro como a desigualdade social de gênero, de raça no Brasil tem impacto também na pandemia. A pandemia também tem impacto, né, na vida dessas pessoas.
Exatamente. E também quando a gente entra nesse discurso de é uma gripezinha, temos que salvar a economia, quem vai salvar a economia, né, teoricamente, se fosse possível? Não é possível, são os pobres que estão ali na linha de frente, né? Trabalhador, classe média. Os ricos vão ficar ali isolados, né? Tem essa possibilidade de se isolar. Uhum. E Então, os patrões, né? Então a gente estava falando, né, dos EPIs para os trabalhadores, né? É muito fácil ser dono do supermercado, de uma rede de supermercados grande, tá lá no meu escritório, mandando os trabalhadores, né, irem para a linha de frente e não dar EPI para eles. Ou fazer carreata de dentro do meu carro com ar-condicionado. exatamente. Por quê? Exatamente. Mas quem que vai pegar o ônibus lotado? Não são essas pessoas que estão fazendo carreata. Então, isso que a gente tem que ficar muito atento. Né? O Da onde metrô, vem né, esses tem discursos? funcionado. Em São Paulo, o metrô está funcionando. Eu não sei, na verdade, se está funcionando tudo normalmente Tá. agora, mas até uns dias atrás estava tudo funcionando. Uhum. E ali o metrô de São Paulo é cerca de 3 milhões de pessoas por dia que circulam. Então, imagina isso. Né? Exato. E mais uma coisa, que aí que um dos discursos, é uma das justificativas para quem defende que é uma gripezinha, é que não tem tantos contaminados, porque não tem tanto idoso no Brasil, essas coisas todas. Mas a gente sabe que os números são subnotificados. A gente sabe que tem muito mais gente morrendo Muito, e muito. tem muito mais gente contaminada, porque não tem teste para todo mundo, né? E os É. testes, assim, os dados que saíram hoje, eles refletem 15 dias atrás porque são os atestados de óbito, os exames que fizeram, que hoje, né, falar, ok, tantas pessoas Uhum. morreram, mas isso os números são referentes, não conta as pessoas de hoje e conta Hoje. pessoas de 15 dias atrás. Então, a gente tem que, quando a gente está olhando números crus, pensar daqui a 15 dias, Isso. né? Olhar daqui a 15 dias. Exato. Não sou tão boa em números, mas assim, é uma conta básica aí, né? Que eles Exato. refletem. Isso são estudos que foram feitos. E uma notícia boa que eu vi hoje, eu até publiquei, né, da Balbúrdia, que foi liberado uma renda, você viu, da pesquisa? Uhum. Que A foi liberada uma pesquisador. renda para os pesquisadores se inscreverem até o dia 27 para a Covid. Eu achei lindo isso, né? Claro, porque É. até ano passado, né, até antes da pandemia, os cientistas faziam balbúrdia, né, os estudantes, e agora Mas essa preocupação. mas ao mesmo tempo também foi liberado um teste de uma nova droga salvadora da pátria, que também vem para confundir e não para ajudar. Né? Infelizmente, as coisas vêm dos dois sentidos. Então, isso a gente tem que ficar muito atenta, né? O que é pesquisa científica séria, comprometida, e o que é falação, né? Que é todo esse Exato. discurso da cloroquina e agora dessa nova droga que na verdade, chama Anita, que é um vermífugo. Vou até E pesquisar a, isso. Nossa, não. é, né? Então, assim, sim que a gente queria que uma droga que a gente tivesse, né? Que própolis pudesse salvar do coronavírus, mas não é simples assim. Não é É, algo que a gente faz tranquilamente. Então a gente precisa ter paciência e não acreditar em milagres nesse momento. exatamente. Sobre as pesquisas científicas, né? Tudo isso que a gente está pontuando aqui são pesquisas científicas, mapeamento, né? Testes, logística, né? Porque muitas coisas são até pesquisas da economia também, como que isso afeta, quais pessoas afetam, como mudar esse panorama. Então, tudo Uhum, isso é pesquisa científica também, porque realmente, como você pontuar, uma droga que tende aí a salvar. Isso é pesquisa científica também, mas muitas vezes é como uhum, lidar com essa situação. E aí, a gente leigo, né, como você disse, seria lindo, seria ótimo ter uma coisa, né, mágica que resolvesse todo o problema, mas não tem.
ainda, né? Não tem, não é tão Exato. simples. Às vezes demora anos e anos para ser desenvolvido, mas tipo, muito tempo para ser desenvolvida uma vacina. Mas a gente já tem ferramentas para, pelo menos, discutir como lidar com algumas situações. E isso é feito por meio da ciência.